Olá, prontos? Preparados? Então, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Ouvistes o que foi dito? Que Cristo se manifestou para tirar o pecado do mundo. Mas isto não é verdade. Do contrário, você não teria consciência de pecado. Se Cristo tivesse levado o seu pecado, não haveria mais pecado no mundo. Mas o pecado jaz à porta. Por isso, quero te ajudar a compreender este mistério. Por isso, me acompanhe no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4, aonde Paulo fez a seguinte afirmação: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Por que Cristo precisa se manifestar no homem? Simples, para cumprir a lei em nosso lugar. Por isso, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 17, diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Sim, cumprir em nosso lugar. Por isso, Cristo, nos dias de hoje, precisa se manifestar sobre nós para dar cumprimento à lei. Sim, para cumprir a lei, você deverá oferecer Cristo em sacrifício, assim como o Mestre ensinou e fez. Foi Jesus que crucificou a Cristo. Sim, meu amigo, você não ouviu mal. É da nossa responsabilidade individual crucificar a Cristo. Prova disto é que no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35, disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer pessoa que quiser salvar a sua vida, a perderá. Esse é o cumprimento do ministério da morte. Cristo se manifesta no homem para cumprir a lei em nosso lugar. Se Cristo tivesse levado o pecado da humanidade ao ter morrido lá na cruz, que necessidade haveria de você ter que carregar a sua cruz? Por que você precisa carregar a sua cruz? Para repetir exatamente o que o Mestre ensinou lá na crucificação. Ele nos ensinou a remover a mentalidade da carne, a matar o ego. Pois qualquer pessoa que quiser salvar a sua vida irá perder. A vida do homem é Cristo. Repito, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. É esta vida que você terá que oferecer em sacrifício. Cristo deve morrer em seu lugar, porque é Cristo que cumpre a lei no lugar do homem. Pois o homem não pode cumprir a lei, somente Cristo. Por isso, Cristo precisa se manifestar sobre a sua vida, para morrer em seu lugar. Assim como Jesus crucificou a Cristo, chegou a sua vez de dar cumprimento à lei, meu querido amigo. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, disse Jesus: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. O Espírito de Cristo é quem proferiu estas palavras através do homem Jesus. Também no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, disse Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Testificavam exatamente o que acerca de Cristo? Que Cristo deveria morrer crucificado para cumprir a lei. Foi exatamente isso que Jesus fez para que se cumprisse as Escrituras. Ele crucificou a Cristo lá na cruz. E chegou a sua vez de repetir o mesmo. Por isso disse Paulo: sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Paulo também crucificou a Cristo. Disse ele: fui crucificado com Cristo. Preste atenção neste mistério, meu amigo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Acrescentou Paulo: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Trouxe a morte sobre Cristo. E é Ele quem cumpre a lei em nosso lugar. É Cristo. O ministério da morte, gravado sobre pedras, trouxe a morte sobre Cristo. Porque é Cristo que morre em nosso lugar. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, disse Jesus: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Sim, tudo que estava escrito acerca de Cristo na lei, nos profetas e nos salmos é que Cristo deveria morrer
em nosso lugar. Por isso era necessário que as pessoas não reconhecessem Cristo. Do contrário, eles não o matariam. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz: Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, porque o Deus daquele século, que era a lei, cegou o entendimento dos incrédulos para que se cumprisse as Escrituras. Sim, a lei cegou o entendimento de todos os seres humanos. E tem o repetido até os dias de hoje. Para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. E você ainda não compreendeu que você precisa despertar Cristo na carne? Você ainda não compreendeu este mistério? Que Cristo precisa despertar na carne para ele cumprir a lei em seu lugar? Nisso se constitui nascer de novo. Que Cristo precisa despertar no homem, pois nós somos o reino de Deus aqui na terra, pois o reino dos céus se encontra dentro de nós. Cristo precisa reinar exatamente através da carne. Desperta, tu que dormes. Estamos falando de Cristo. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo: Fui crucificado com Cristo. Como? Com o homem Jesus é que não foi. Jesus já não estava neste cenário. Jesus já havia morrido. Jesus já não estava mais vivo aqui na terra. Mas disse Paulo que havia sido crucificado com Cristo, não com Jesus. Também no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo: Considerando que morrestes com Cristo. Como? Não com Jesus. Preste atenção neste mistério, com Cristo. Como se faz para morrer com Cristo? A resposta é simples. Cristo se encontra no homem. Tudo que acontece com o homem, automaticamente se acontece com Cristo. Quando Cristo se manifestar na carne, a partir deste momento, tudo que acontecer com você estará acontecendo automaticamente com Cristo. Por isso, disse Paulo, fui crucificado com Cristo. E assim já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Tudo que estava acontecendo com um homem, Paulo, estava acontecendo automaticamente com Cristo. Por isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: O Espírito de Cristo que estava neles, em todos os profetas, desperto na carne. Tudo que acontecia com os profetas, acontecia exatamente com Cristo. Por isso diz que os filhos da carne perseguiam os filhos de Deus. Sim, porque todo aquele que tem o Espírito de Cristo desperto na carne, se tornou exatamente o Filho de Deus. Também, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há como separar Cristo do homem, uma vez que este desperte na carne, pois a carne e Cristo se tornam um só após a manifestação do Espírito na carne. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26, diz: O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em nós. Sim, tudo que acontece com você acontece com Cristo, após Cristo despertar na carne, pois você é a manifestação humana de Deus neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne. O Verbo está apenas aguardando que a carne desperte para a sua verdadeira identidade. Por isso, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, disse Paulo: Se somos infiéis, Cristo permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode não se reconhecer através da pessoa de Cristo, mas Cristo se reconhece através da carne, pois foi Ele que se fez carne. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. Sim, e no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Foi este Espírito, este único Espírito que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Todos nós somos um em Deus e Deus é exatamente um através de todos nós. Por isso, tudo que acontece com você, automaticamente acontece com Cristo. Por isso, disse Paulo que havia sido crucificado com Cristo. Sim, o mesmo que havia acontecido com Jesus lá na cruz, estava se repetindo exatamente com o apóstolo Paulo. Pois a história de Jesus é a história de todos nós. Por isso, disse o Mestre, que é da nossa responsabilidade também carregarmos a cruz, para sermos crucificados nelas. Para ser mais específico, para Cristo ser crucificado através de você, porque é Cristo que cumpre a lei em nosso lugar. Por isso, Cristo precisa despertar no homem, para cumprir exatamente o ministério da morte em nosso lugar. Você consegue compreender esta verdade, meu amigo? Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz: E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, o ministério da morte, sim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Existe o ministério da morte e o ministério do Espírito. Veja
Quem é este ministério da morte e quem é o ministério do Espírito? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte. O ministério da morte é a mentalidade da carne. E a mentalidade do Espírito é vida, que é exatamente o ministério do Espírito. Primeiro é o natural, sim, livro de 1 Coríntios 15, 46. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro é o ministério da morte, depois o ministério do Espírito. Por isso que a história de Jesus é a história de todos nós, se repetindo através dos séculos. Por isso o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas se repetiu sobre Jesus e sobre os apóstolos. E este mesmo Espírito de Cristo está aguardando a manifestação do Filho de Deus. Quando este Espírito de Cristo despertar em você, começará tudo de novo, exatamente o sacrifício de Cristo haverá de se repetir através de nós? Pois é Cristo que cumpre a lei em nosso lugar. Se a lei não estivesse mais de pé nos dias de hoje, a mentalidade da carne não existiria. Se a mentalidade da carne ainda existe sobre essa vida, então o ministério da morte está de pé. Pois a mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito, que é a mente de Cristo, é o ministério do Espírito. Se você ainda não despertou do Espírito, então você ainda se encontra debaixo do ministério da morte. Por isso, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo: fui crucificado com Cristo. E assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Somente quando a mentalidade da carne foi removida e foi estabelecida a mente de Cristo sobre Paulo, é que Paulo estava vivendo plenamente a graça de Cristo. O ministério do Espírito só teve início quando Saulo de Tarso morreu. Mas quando Saulo de Tarso morreu, ali estava Cristo morrendo junto dele. Pois disse Paulo: fui crucificado junto com Cristo, pois é Cristo que paga o preço do nosso pecado. É Cristo que cumpre a lei em nosso lugar, meu amigo. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, diz: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Sim, semeia-se a mentalidade da carne e ressuscita-se a mente de Cristo em seu lugar. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: se ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas do alto. Não é o corpo que ressuscita lá no cemitério, mas é o espírito que desperta na carne para cumprir a lei em nosso lugar. Sim, meu amigo, veja, você precisa matar a Cristo. Entregar Cristo à morte. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus entregou Cristo para ser crucificado lá na cruz. Foi Cristo quem morreu, não o homem Jesus. O ser humano não possui vida em si mesmo. A vida do homem é exatamente a vida de Cristo. Cristo é a vida do homem. Por isso diz, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então, esta vida deve ser oferecida em sacrifício para pagar o preço do nosso pecado. Você precisa entregar Cristo à morte como Jesus o fez. Jesus era o mestre. Ele nos ensinou exatamente como agir para cumprir a lei, oferecendo Cristo à morte. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem insistir em salvar a sua vida, a vida do homem é Cristo. Você não deve salvar a Cristo, você deve entregar Cristo à morte. Somente assim os seus pecados serão removidos. Somente assim você irá despertar da sua verdadeira identidade. Sim, o mesmo se repete com cada um de nós nos dias de hoje. Não existe como separar Cristo do homem e o homem de Cristo, pois ambos são um só, pois foi o Verbo que se fez carne. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz: Cristo deu a sua vida por nós. Como? Quando ele morreu lá na cruz? Não, quando Cristo despertar em você. Ali estará dando Cristo a vida dele por você. Pois o mesmo que aconteceu com Jesus deverá se repetir com cada um de nós. Para dar cumprimento ao ministério da morte, Cristo deve morrer em seu lugar. Por isso você precisa carregar a sua cruz? Sim, meu amigo. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando? Quando Cristo vier a despertar em você. Ali ele estará levando as suas enfermidades. Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Tudo o que aconteceu com Jesus é uma metáfora. É, sim, uma alusão ao que deve se repetir com cada um de nós. Pois nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo o que se fez, se tornará a fazer. O Espírito de Cristo já estava sobre os profetas. Sim, Cristo já havia levado o pecado dos profetas. Levou-o de Jesus, levou-o dos apóstolos, disse Paulo. Fui crucificado com Cristo. Chegou a nossa vez, sim, de despertarmos da nossa verdadeira identidade. Para dar cumprimento à lei,
teremos que entregar também Cristo para ser crucificado, pois Cristo precisa morrer em nosso lugar.